Olá, está começando mais um Justiça em Pauta e no programa de hoje vamos falar sobre as leis trabalhistas. E para falar deste assunto comigo está aqui ao meu lado a doutora Priscila Soares, que é diretora de Recursos Humanos e Jurídico. Olá, doutora Priscila, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. Doutora Priscila, apesar da consolidação das leis trabalhistas, a CLT ter sido criada em 1943 e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, o assunto ainda gera muitas dúvidas, tanto para empregados quanto para as empresas. Por que isso acontece? Isso acontece porque hoje, na dinâmica atual do direito do trabalho, como você bem falou que ela é de 43, você tem muitos suportes que suportam as legislações. Então, por exemplo, a gente faz embasamento em súmulas, em orientações jurisprudenciais, em instruções normativas, em pareceres jurisprudenciais, que isso associa ao mecanismo do dia a dia. Hoje tem uma grande discussão que é para trazer a flexibilização no direito do trabalho, que é um mecanismo para atender os anseios dessa dinâmica da globalização entrando, a mudança do direito, existe um estudo aí para muitas mudanças. Hoje você tem várias modalidades de contratações que suportam diferentes legislações que a CLT muitas vezes não traz. Algumas contratações que são feitas hoje, você tem cunho aí que você usa muito as leis civis de resguardo à CLT. E a própria CLT, ela já traz essa mensuração, que é o suporte dos contratos, hoje que tudo é relação de trabalho. A gente teve uma emenda de 45, que foi em 2004, que ela já regeu que toda relação de trabalho deveria ser tratado na Justiça do Trabalho. Então, hoje nós temos uma justiça hipossuficiente, entretanto, já está trazendo à tona uma relação assim de boa-fé nas relações de trabalho, que é um conceito civilista, mas que deve ser pautado hoje na relação de trabalho com o mercado, que não é mais aquela busca de crises salariais, em relação a perdas de emprego. Hoje o mercado ele mudou um pouco, se busca muito mais qualificação, entretanto o índice de desemprego diminuiu muito. Isso altera toda a dinâmica da relação de trabalho e as dificuldades de interpretar uma CLT. E agora vamos para algumas perguntas mais práticas, que eu acho que interessa muito ao telespectador. Qual a duração da jornada de trabalho e existe um limite mínimo e um limite máximo? O limite mínimo ele não é previsto. A duração máxima de uma jornada de trabalho ela é prevista a 8 horas, com uma carga horária 44 horas semanais. Tá certo, então. O programa Justiça em Pauta vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Justiça em Pauta. E aqui ao meu lado a doutora Priscila Soares, que conversa com a gente sobre as leis trabalhistas. No último bloco, nós estávamos conversando sobre os descontos em folha de pagamento. E, por exemplo, no caso de um empregado, um funcionário que bata o carro da empresa, como que pode ser feito esse desconto? Ele pode mesmo ser feito? Como que acontece? Ele pode ser feito, desde que, como nós tratamos anteriormente, seja acordado essa questão no contrato de trabalho dele. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre um assunto atual, o assédio moral nas empresas. Fique conosco. O Justiça em Pauta está de volta e aqui ao meu lado está a doutora Priscila Soares conversando com a gente sobre as leis trabalhistas. Doutora Priscila, como identificar um assédio moral numa empresa? O assédio moral, ele são atos repetitivos que fazem ofensas ao profissional, ao empregado, que isso vai machucando a honra dele, a imagem dele perante a empresa, a dignidade dele. Então, hoje o assédio moral, ele ofende uma série de princípios. E como que o empregado pode entrar com um processo contra essa empresa ou contra o seu chefe? O assédio moral, ele pode ser também dado uma rescisão indireta que nós chamamos, Dentro do 483 da CLT, ele é cabível quando o profissional está sob essa iminência de toda hora ele ser ofendido, ele pode ingressar com qualquer momento, estando na relação de trabalho ou fora dela, com uma ação trabalhista, se ele estiver fora, respeitando um prazo prescricional de 2 anos, que também é muito peculiar quando a gente fala de prazo prescricional no assédio moral. Obrigada, doutora. Eu também quero agradecer a sua participação. O programa Justiça em Pauta fica por aqui e você continua com a programação do HIT Notícias. Tchau!